Mais um dia em que eu separei perguntas e respostas pra vocês, então vamos lá que eu vou responder tudo. Sempre chove de perguntas de vocês, então toda vez que eu separo e venho aqui falar, são sempre as mais requisitadas aí, as que mais chegam aqui na minha caixa de entrada. Dessa vez eu pedi por direct, por comentário, mas acabei pegando só os directs, então vamos lá que eu separei algumas. A Yasmin Vieira me perguntou quanto eu peso. Gente, peso é uma coisa muito relativa, por quê? Vou explicar. Porque eu sempre fui uma pessoa que eu podia estar magra, mas eu não era leve na balança. Então eu sempre fiquei ali na casa dos 57, 58, que é o que eu peso hoje, 58 e pouquinho, alguns quebrados. O meu máximo foi 62 quilos, que aí realmente eu já tava um pouquinho mais cheinha, tive uns probleminhas hormonais. E depois que eu tratei, deu tudo certo. Então já aconteceu de às vezes eu estar mais magra, mas na balança não ter mudado nada. Porque houve aí uma troca de gordura por massa magra, enfim, tudo isso é muito relativo. A Isabela me fez uma pergunta que eu achei muito interessante. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira? É o que eu sempre falo, gente, não somos robôs, nós somos seres humanos. E eu comecei muito nova, eu tive alguns momentos difíceis por ter passado por agência desde criança, comecei com 6 anos como modelo. E como eu falei pra vocês já algumas vezes, eu fui praticamente obrigada a amadurecer muito cedo, porque é uma responsabilidade grande. Então, eu como comecei muito nova, claro que com 6 anos não era aquela coisa de trabalho. Mas quando eu comecei com a internet, que eu tinha contratos, que eu tinha coisas a seguir, eu tinha lá meus 15, 16 anos. E vocês imaginam, hoje em dia, uma pessoa de 15, 16 anos tá lá pensando na faculdade, ou tá com alguns outros projetos, ou ainda não tá pensando em nada porque não amadureceu. Eu já tinha muitas coisas a seguir, muitas coisas pra fazer, uma responsabilidade grande por influenciar pessoas, mas isso nunca foi um problema tão grande assim na minha vida, porque eu sempre convivi com pessoas mais velhas, eu sempre fui aquela pessoa que eu gostava muito de aprender vendo o que os outros faziam. Eu observava, eu via, falava, putz, meu, isso aqui não deu certo, não só pra uma, mas pra várias pessoas, pra que eu vou fazer a mesma burrada, sabe? É difícil, mas às vezes eu me poupei de muita coisa e isso me fez com que eu amadurecesse mais rápido, mais fácil. Eu não tinha essa cabeça de ter uma noção que todo mundo que tava ali, às vezes, não gostava de mim por um motivo que era dela, não era meu, sabe? Então, às vezes eu lia uma crítica, às vezes eu lia alguma coisa e eu falava, poxa, por que essa pessoa tá falando isso sobre mim? Eu não sou assim. E aí acontecia de, às vezes, criarem Instagrams falsos, de me marcarem em publicações realmente pra me humilhar. Então, até eu entender que essas pessoas, às vezes, tinham problemas com elas mesmas e queriam diminuir os outros pra se sentir melhor. Então foi difícil essa fase, assim, de ter que aceitar as críticas, de aceitar toda essa exposição, de entender que, gente, eu nunca vou agradar todo mundo. O mais importante é agradar quem precisa, quem realmente tá aqui porque gosta de mim, porque me acompanha. A partir do momento que eu errar com essas pessoas, aí ok, eu posso me cobrar sobre isso. Mas se é uma pessoa que só criou um perfil falso pra entrar e me xingar, ou só tá lá porque realmente, tipo, não tem nada pra fazer e tá lá te xingando, quer expor o mal, quer levar o mal pras pessoas, aí paciência, né, meu amigo? Cada um tem a oferecer o que tem aqui dentro. Então, se eu tenho a oferecer o bem, eu sempre vou oferecer o bem a vocês. Mas como eu falei, eu passei por isso muito nova e eu não tinha essa cabeça que eu tenho hoje. Eu demorei um pouquinho pra aprender, mas graças a Deus eu sempre tive minha família por perto, sempre tive uma base muito boa, que foi o que me ajudou a não pirar, assim. Porque, querendo ou não, a gente pira. E é por isso que às vezes eu falo pra gente não julgar as pessoas. Porque eu senti na pele o que é você começar a ser bajulada, você começar a ter suas coisas e ganhar dinheiro cedo. Então, às vezes a gente deixa subir pela cabeça. E se eu não tivesse uma base familiar, se eu não tivesse meu pai e minha mãe do meu lado falando, opa, não é assim, me colocando no chão de novo, talvez eu poderia ter ido por um caminho que não me levasse até hoje onde eu tô. Me manda aí pro direct, careca, você vai aparecer no meu perfil. Olha, gente, careca aqui da produção me fez 2 perguntas que eu também achei muito interessantes. E aí vou deixar aí de tema do vídeo pra vocês, porque eu acho que é um assunto muito bacana e que vocês também sempre me perguntam. Que se em algum momento eu pensei em desistir ou falei, putz, isso aqui não é pra mim. E quando eu aprendi a separar, pra fazer com que essas coisas não me afetassem. Então, como eu falei pra vocês, quando eu passei por essa fase difícil, eu pensei sim em desistir algumas vezes. Não que até hoje seja fácil, mas é tão gostoso quando eu entro assim, às vezes no direct, ou quando eu entro nos comentários, ou quando eu posto uma foto, e eu vejo que aquilo assim, toma uma proporção gigante. Sempre as pessoas certas me fizeram mostrar que eu tava no caminho certo. Pensei sim em desistir.
Mas não era uma coisa momentânea, não era uma coisa... Putz, fiquei lá um mês sem Instagram, ou sem entrar nas redes sociais, ou sem trabalhar pra ver que não era isso que eu queria. Tanto que desde nova eu não conseguia pensar exatamente assim numa faculdade, eu não conseguia pensar no que eu queria fazer pra minha vida, porque essa era a minha maior preocupação, porque eu falava, cara, eu sinto que eu nasci pra isso. Desde meus 6 anos eu tava nesse meio, desde meus 6 anos eu convivendo com isso. Ah, e outro momento também que foi muito difícil foi pra aceitar o meu corpo, foi pra me aceitar, porque eu cheguei naquela fase com 11, 12 anos em que meu corpo tava em transformação, porque eu tava passando de menina já pra uma mulher. E o que acontecia é que eu tinha muitas variações, assim, às vezes até de peso, ou às vezes na minha fisionomia. Então, pra eu me aceitar e pra eu começar a gostar mais de mim, melhorar minha autoestima, eu demorei muito. Porque às vezes eu chegava nos testes, era muito engraçado, porque quando a gente não tem essa noção, às vezes a gente quer se enquadrar nesse padrão. Então eu via as meninas todas magras, todas altas, e às vezes, tipo, muito parecidas umas com as outras, padrão modelo mesmo. E aí eu falava, putz, eu vivi isso a minha vida inteira, mas eu cheguei numa fase que eu já criança já pensava desse jeito. Eu falava, cheguei numa fase que eu não me enquadro mais, então isso não é pra mim. Eu não sou magra, eu não vou ser alta, meus pais são baixos, então isso não vai ser pra mim. Eu já tava começando a pensar em outras coisas, que foi o que aconteceu quando eu tinha de uns 12 até uns 14, 15 anos, que foi quando a internet começou a dar certo. Então, essa também foi uma outra fase que foi difícil, que eu pensei sim em desistir, em deixar tudo pra lá. Tem dias que dá vontade de não entrar no Instagram, tem dias que dá vontade de não fazer nada, tem dias que eu falo, meu Deus do céu, hoje eu não tô afim disso. Mas, graças a Deus, são muito poucos, porque toda vez que eu entro nas redes sociais, eu sempre recebo muito amor, muito carinho de vocês. Então é isso que é meu combustível quando eu tô com esse sentimento aí, às vezes numa TPM, ou às vezes aconteceu algum problema, porque todo mundo tem problema em casa, aquilo que a gente mostra na rede social não é 100% verdade, é que eu, por exemplo, tento passar só coisas boas, porque eu acho que o mundo já tem muita coisa ruim, então todo mundo tá lá por uma diversão, todo mundo tá lá buscando alguma coisa pra se distrair, ou um conteúdo diferente, um conteúdo bacana. Hoje a internet abrange muitas pessoas, então eu sempre tento passar coisas boas, mas várias vezes quem me acompanha sabe que eu já postei stories num dia que eu não tava muito bem e eu falei, gente, hoje eu não tô bem, e eu sou muito transparente com todos vocês, isso que é o mais importante. E aí, só pra finalizar aqui, a última pergunta é como que eu aprendi a diferenciar essas coisas que me afetavam, esses comentários bons e ruins. Eu acho que isso veio com a maturidade, veio com o tempo, eu comecei a me conhecer, a me descobrir, a lembrar mais da minha essência e falar, eu não sou assim. Essas pessoas estão me julgando errado, essas pessoas, como acontece até hoje, assim, essas pessoas têm uma visão totalmente diferente do que eu realmente sou, e eu não vou esquecer do que eu realmente sou pra tentar agradar alguém, ou só porque ela falou aquilo quer dizer que eu seja aquilo. Então isso acho que veio muito com a maturidade, veio com o tempo, são coisas que a gente vai aprendendo aí. O bem sempre vence o mal, então essas pessoas às vezes não estão num dia bom e aí acham a rede social uma forma pra descarregar aquilo. Então vamos levar amor, por isso que eu falo, não respondam comentários negativos, não deem ênfase a isso, porque muitas das vezes o que a pessoa te aponta é o que mais incomoda nela. E depois que eu aprendi isso, mudou a minha vida. Então eu espero que vocês tenham gostado. Tentei fazer um vídeo bem legal aqui, contando muito da minha experiência, contando como foi passar por tudo isso, coisas que eu ainda vou passar. Eu com certeza vou voltar aqui e contar pra vocês. Mais pra frente vão ter vídeos em relação a isso, quem sabe daqui um mês, ou quem sabe daqui a alguns anos. Mas eu acho sempre bacana compartilhar esses momentos com vocês. Então não deixem de se inscrever no canal, deixem seu like, deixem aqui nos comentários o que vocês estão achando, o que vocês acharam, se vocês querem mais vídeos como esse, que eu volto aqui e faço com vocês. Acho muito bacana a gente sempre bater esse papo, porque como eu falei, eu sou muito transparente com vocês, então é o mínimo que eu posso fazer, tá bom? Um beijão e até mais!